que é depressão? Depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Mas antes de começar a falar nesse assunto, te aconselho a ficar até o final do vídeo, porque vou falar sobre um método inédito de tratamento contra a depressão. Mas é importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a morte de um ente querido, a perda de emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades econômicas, etc. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Já nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que seu quadro melhore. A depressão é uma doença incapacitante, que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leves, moderados e graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. Existem fatores genéticos envolvidos nos casos de depressão, doença que pode ser provocada por uma disfunção bioquímica do cérebro. Entretanto, nem todas as pessoas com predisposição genética reagem do mesmo modo diante de fatores que funcionam como gatilho para as crises. Gatilhos como acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico, algumas doenças sistêmicas, exemplo, hipotireoidismo, consumo de drogas lícitas, exemplo, álcool, e ilícitas, como cocaína, certos tipos de medicamentos, como anfetaminas. Mulheres parecem ser mais vulneráveis ao estado depressivos em virtude da oscilação hormonal, a que estão expostas principalmente no período fértil. Além do estado deprimido, sentir-se deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias, e da anedonia, interesse e prazer diminuídos para realizar a maioria das atividades, também são sintomas da depressão. A alteração de peso, perda ou ganho de peso não intencional, distúrbio de sono, insônia ou sonolência excessiva, praticamente diárias, problemas psicomotores, agitação ou apatia psicomotora quase todos os dias, fadiga ou perda de energia constante, culpa excessiva, sentimento permanente de culpa e inutilidade, dificuldades de concentração, habilidade diminuída para pensar ou concentrar-se,
ideias suicidas, pensamentos recorrentes de suicídio ou morte. Baixa autoestima e alteração da libido. Muitas vezes, no início, os sinais da enfermidade podem não ser reconhecidos. No entanto, nunca devem ser desconsideradas possíveis referências a ideias suicidas ou de autodestruição. O diagnóstico da depressão é clínico e toma como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente, além de espírito deprimido e da perda de interesse e prazer para realizar a maioria das atividades durante no mínimo 2 semanas. A pessoa deve apresentar também de 4 a 5 dos sintomas supracitados. Como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a várias doenças, sempre é importante estabelecer o diagnóstico diferencial. Agora, como prometido, vou falar sobre o novo método que libertou e está libertando centenas de pessoas da depressão. Você sabia que não existe remédio com o poder de acabar definitivamente com a depressão? E é por isso que eu indico esse método, pois ele contém estratégias que geram mudanças reais e em 21 dias. O programa tem o mesmo conteúdo transformador que é utilizado com os clientes presenciais. E tudo está disponível passo a passo, só que com um preço bem mais acessível. Então não perca tempo, não coloque sua vida em risco. Comece logo a controlar as crises de depressão, ansiedade e livre-se de uma vez por todas desta angústia. As turmas têm um número limitado de alunos, pois o objetivo é que cada aluno consiga receber um feedback único e transformador. Então corra e garanta a sua vaga. Clique agora no link que está na descrição do vídeo.